Bom dia, gente. Professor Alisson aqui. Rapidinho, queria falar com vocês antes de começar o vídeo. Dizer que tô com saudade de vocês. Vejam, vocês sabem, a gente tá em clima de pandemia, quarentena agora, não é, gente? E todo mundo tá tendo que se privar um pouco, ficar em casa e evitar aglomerações. Por isso, não tem como voltar às aulas presenciais agora. Mas eu peço um pouco de paciência a vocês, tenho certeza que isso vai passar logo. É, por enquanto, queria dizer para vocês que a gente vai tentar fazer o melhor, sabe? Dando as aulas à distância, através de vídeos e videoaulas. Essa, por exemplo, é um vídeo. É gravado, eu vou explicar o conteúdo e vocês vão assistir o vídeo, tirar dúvidas comigo via WhatsApp, via qualquer outro meio, pode ser por mensagem no chat, no próprio Classroom. E alguns têm Instagram, talvez, podem me perguntar no Instagram também, se tivessem WhatsApp. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, antes de começar a aula, se tiver de celular, eu acho que o melhor seria pôr um fone de ouvido para que o som ficasse melhor. Se tiver na televisão ou no computador, sai de fecha outras abas, não fica no WhatsApp, não fica no Instagram, não fica no Facebook. Sai disso agora. Presta atenção apenas no vídeo para que vocês possam até saber depois tirar as dúvidas. Porque se você não prestar atenção no vídeo, como você vai poder tirar as dúvidas depois, não é? Outra coisa, o nosso assunto, dando continuação ao assunto anterior, que a gente viu até agora números inteiros. Vimos várias coisas. Números inteiros, para quem não lembra, que deveria lembrar, são aqueles que têm menos e mais na frente, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2, 3. Ou mais 1, mais 2, mais 3, ok? As aulas vão ser postadas nas datas que já foram disseminadas nos grupos, tá bom, gente? Logo em seguida desse vídeo, acho que uma horinha depois, vai sair uma lista de exercícios. Vocês têm que copiar os exercícios no caderno, tá bem? E guardar isso tudo, ou tirar as dúvidas para responder. Guardar para quando retornar às aulas eu corrigir, tá bem? Um abraço para vocês. Prestem bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem tirar depois. Importante, se estiver anotando, não precisa se preocupar. Posteriormente, eu irei anexar no vídeo o material que eu estou utilizando, tá? Vai anexado, as folhinhas com os cálculos e tudo mais, vai tudo anexado. E para quem está com o livro, não precisa pegar ele agora, você pega depois, tá? Mas se quiser, as páginas que eu estou trabalhando são as páginas que são referentes a 38, 39, 40 e 40. 38, 39 e 40, por enquanto. Posteriormente vai sair a continuação, tá bem, gente? Agradeço a vocês de já a atenção e vamos pro vídeo, tá bem? Tchau, até já. Bom dia, gente, mais uma vez, né? Dando início aqui à nossa aula, peço a vocês que, se possível, pôr um fone de ouvido, prestar o máximo de atenção, tá? Para poder tirar as dúvidas depois. Para quem lembra, a nossa aula anterior, ela foi sobre a revisão. A gente fez o nosso teste e falamos sobre números inteiros, que são aqueles com mais e menos na frente, não é? Por isso, nossa aula hoje, a nossa aula 1, tá? Lembra disso? É sobre conjuntos numéricos. Existem conjuntos numéricos, gente, para quem não tem uma noção bem básica. Conjuntos numéricos, eles são grupos de números que têm propriedades parecidas. Imagine que você vai na feira. Quando você pega nas sacolinhas, você vê a sua mãe, seu pai fazendo as compras, você vê que ele bota todas as laranjas numa sacola,
todas as maçãs numa sacola, todas as uvas numa sacola e fecha cada uma delas. Podemos chamar uma noção de que cada pacote daquele, com o das uvas, o das maçãs, todos eles são conjuntos de frutas. Com cada sacola tem frutas com a mesma propriedade, entenderam? Quando você vê o rapaz do caixa colocando na sacola para você levar para casa, na sacola branca, aquela de alça maior, você vê que ele coloca cada sacolinha as frutas na mesma sacola, a maçã com a laranja e pega a sacola da uva, geralmente coloca junto e a gente leva tudinho junto. A gente pode dizer então que cada um desses, as laranjas fazem parte do grupo das laranjas, as maçãs do grupo das maçãs e as uvas do grupo das uvas. Mas quando você junta tudo, aí fazem parte do grupo das frutas. Conjuntos numéricos são parecidos. Eles juntam todos os números que têm uma propriedade em um conjunto. Aí, quando essa propriedade se expande, ele junta esses números em um conjunto com propriedades diferentes, ok? E isso vai se repetindo. Existem vários conjuntos, tá? Numéricos. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais, os complexos. Por hora, a gente estudou os naturais no 5º ano. Quando começamos o 6º, vimos um pouquinho no final dos números fracionários. Quando iniciamos o 7º ano agora, vimos os números inteiros. E dando continuidade, agora vamos ver os números racionais. Para relembrar, vamos ver o que é o conjunto dos números naturais. Vejam esse N grandão aqui, tá? Esse N é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais, ok? E você tem aqui, ó, os naturais da base. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São os números que podem ser contados naturalmente. Ok, gente? Daí o nome naturais. Eles estão presentes em várias partes do nosso dia a dia. O conjunto dos naturais. Peço perdão, tá? Se estiver tremendo um pouco ou muito. É porque eu não pude comprar ainda o material, o tripé e tudo mais. Ok? Mas acredito que vai melhorar com o tempo, porque assim que possível, né? Vocês sabem que as lojas estão em grande maioria fechadas. Assim que possível, estarei comprando um tripézinho que ajude na gravação, tá? Mas voltando. Esse é o conjunto dos nossos números naturais. Agora, o segundo conjunto é um que a gente já está trabalhando com ele há um tempo, que é o conjunto dos inteiros, representado pela letra Z. Ok? Os representantes dos inteiros são estes. Os números negativos, o zero, que não tem sinal, tá? Lembrem disso. E os números positivos. Sendo que, como a gente sabe, os números positivos e os números sem sinal são a mesma coisa, ok? Positivos e sem sinais são a mesma coisa. Por fim, vamos chegar ao conjunto dos números racionais, que este é o que a gente estuda agora. Também ele é bem importante. A gente meio que já conhece ele. Lembra dos decimais? A gente viu os decimais no ano passado. Os decimais eram aqueles números que tinham vírgulas neles. Aí, o que acontece? Os que a gente conhecia como decimais, agora serão chamados de racionais, tá bem? E eles têm essa seguinte característica. Além de possuir todos os inteiros, ou seja, os números positivos e negativos e o zero, ele também possui todas as
Frações. Frações. Aquelas lá que a gente estudava, ok? Frações que tem numerador e denominador, sendo o numerador o número de cima e o denominador o número de baixo. Também contém os números mistos, aqueles que a gente geralmente usa nas receitas. 3 e 1/4, 2 e 1/2, 3 e 1/5. E os números com vírgula. Não todos os números com vírgula, mas a maioria dos números com vírgulas que a gente consegue trabalhar com eles, tá, gente? Vejam, alguns dos representantes do conjunto dos racionais são mais 4, menos 2, mais 1, 1/4, 2/5, 3 e 1/2, 4 e 2/5, 0,5, 0,2, 1/5, qualquer fração ou número com vírgula, ou número misto que você lembrar aí agora, é também um número racional, ok? Vamos lá. Isso aqui assusta, tá, gente? Mas não precisa se assustar. Isso daqui é basicamente, é isto aqui que eu falo, tá? É basicamente a forma como se escreve um número que pertence aos números racionais matematicamente. Lembra que eu falei no começo do ano que havia uma escrita matemática que tinha símbolos? Pronto. Isso aqui está dizendo que os números racionais que são todo número x que pode ser escrito como sendo a dividido por b, sendo A um número inteiro, ou seja, 0, menos 1, mais 1, menos 2, mais 2, menos 3, mais 3. E B também sendo um inteiro, da mesma forma que A. Só que B seria o denominador, porque está em baixo. Sendo assim, ele tem que ser diferente de 0, porque o denominador é sempre diferente de 0, ok? Isto aqui é só para dizer para vocês como se escreve os números racionais. Não deixa de ser igual ao que a gente viu antes. Os racionais são os números inteiros, as frações, os números mistos e os números com vírgula, tá? Esta aqui é muito importante. Isto é o chamado de anagrama. A gente viu um anagrama assim para os números inteiros também. Ele diz que os racionais são todos os números dos inteiros e todos os números dos naturais. Se nos naturais eu tenho o 1, o 2, o 3, o 0, nos inteiros eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Nos racionais eu vou ter 1/2, menos 2, 0, 2 e 1/5, 0,3, 2,45, entendeu? E assim por diante. Os números racionais, eles têm estes e mais alguns, ok? Então, pode-se dizer que os números racionais são maiores do que os outros, ok? Por fim, para dar continuidade ao assunto, antes a gente tem que relembrar uma coisa que vimos há um tempo atrás. A gente exercita de vez em quando, mas não foi dado como um assunto, que é a divisão não exata, ok? Para que a gente possa trabalhar a reta numérica dos racionais, precisamos relembrar a divisão não exata, ok? O que é a divisão não exata? É quando você divide um número que não deveria dividir por outro nos naturais. Assim, por exemplo, a gente viu ano passado que 4 décimos
Era uma fração chamada de fração decimal, porque tinha um 10 embaixo. É a mesma coisa que 4 dividido para 10. Sendo assim, você só precisa armar a divisão. 4 dividido para 10. Só que qual é o problema? 4 é menor do que 10. Sendo assim, vimos que é necessário acrescentar um zero ao 4. Como não 4 é menor que 10, eu acrescento um zero. Esse número agora se tornou o número 40. 40 é maior do que 10. Só que você acrescentou um zero aqui. Qual o pagamento por isso? Você acrescenta um zero e uma vírgula aqui. Ok? Agora o que é que a gente faz? 40 dividido para 10. Quantas vezes o 10 cabe no 40? 10, 20, 30, 40. Sendo assim, cabe 1, 2, 3, 4 vezes. Se cabe 4 vezes, então você vai colocar 4 aqui. 4 vezes 10 dá 40. 40 menos 40 dá 0. Desculpem. Dá 0. Sendo assim, você acabou de resolver o problema. A resposta é esta. 0,4. Ok? Na próxima eu não irei fazer esses cálculos para não poluir muito a imagem, tá, gente? Mas vamos lá. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Mais 4 exemplos. Mais 3, desculpa. Eu vou tirar essa folha para não manchar. O lápis mancha um pouco. Tirar esta. E vamos lá. Vejam. Este exemplo. 3 quintos. Você vai ter 3 dividido para 5. 3 dividido para 5 não dá. Aí o que você faz? Acrescenta o 0. 30 agora é maior do que 5, não é? 3 não é menor que 5, 30 é maior do que 5. Sendo assim, você acrescenta aqui ó, o 0, porque você acrescentou este 0. Quantas vezes o 5 cabe no 30? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 vezes. Então, aqui 0,6. 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30 dá 0. Sendo assim, o resultado é 0,6. Ok? Então, vamos lá. 6 quartas. Vou fazer mais aqui no cantinho. Por questão de espaço, tá, gente? 6 dividido para 4. Esse é um pouco mais complicado, porque não é uma decimal, mas funciona da mesma forma, olha. 6 dividido para 4, quantas vezes o 4 cabe no 6? Cabe uma vez. 1 vezes 4 dá 4. 6 menos 4 dá 2. Ok? 2. 2 nos naturais encerraria aqui. Mas não estamos nos naturais. Estamos em outro conjunto. Sendo assim, nós continuamos a divisão. 2 dividido para 4, a gente sabe que não dá, não é? Então, o que a gente vai fazer? Acrescenta o 0. Só que qual o pagamento por acrescentar esse 0? É que agora você vai ter que acrescentar alguma coisa aqui. Mas, professor, o 0, é quando a gente acrescenta no início. Sim. No caso, como eu acrescentei depois, eu não preciso mais pôr o 0, aqui. E sim, apenas a vírgula. Ok?
Apenas a vírgula deve ser acrescentada. Mais uma vez eu peço perdão pela tremedeira, tá, gente? Aí você tem aqui, ó, 0 e acrescenta a vírgula. Você tem então agora 20 dividido para 4. E a gente sabe que o 4 cabe no 20 5 vezes, não é, gente? Sendo assim, 5 vezes 4 dá 20. E 20 menos 20 dá 0. Ou seja, a nossa conta terminou aqui. E o cálculo, o nosso resultado deu 1. Desculpem. 1,5. A gente lê esse número aqui como sendo 1,5, tá? Ou 1 meio. Mas preferivelmente 1,5. Assim como a gente lê este aqui de cima como sendo 0,6. Ok? Ou 6 décimos, tá? Por fim, ficou um pouco apertado aqui, mas eu vou fazer desse lado, eu vou fazer de preto para ficar mais destacado, tá? Vou botar aqui. Você tem agora o 12 dividido para o 5, tá bom? Quantas vezes o 5 cabe no 12? No normal, a gente sabe que cabe 2 vezes. Sendo assim, 2 vezes 5 dá 10. 12 menos 10, a gente sabe que vai dar, desculpem, 2, não é? 2 é menor do que 5. Sendo assim, o que fazer? Acrescentar o 0. 0 é aqui, ó, o número que ficou, 20. Só que você não acrescentou o 0, que já tem o 2. Mesma coisa do exemplo de cima. Acrescenta a vírgula, tá? Aí agora, quantas vezes o 5 cabe no 20? 5, 10, 15 e 20. 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20 vai dar 0. Ok? E a gente encerra aqui a conta. Sendo o resultado 2,4. E assim a gente faz a nossa divisão. Por fim, cabe a gente, voltando aqui, tá? Só um segundo. Falar sobre a última parte de hoje, tá, gente? A última parte de hoje é esta. Reta numérica. Todos vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre reta numérica. Para posicionar na reta numérica um número, uma fração, um número racional, basta olhar para o número racional. Por exemplo, entre 0 e 1, eu vou ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante. Se entre 1 e 2, eu vou ter 1,1, 1,2, 1,3, que nem uma reguinha. Só que nos números racionais, você tem que imaginar que entre a reta numérica há vários pedacinhos assim. Se um número começa com 0, por exemplo, 0,5, ele vai estar aqui nesse intervalo. Se um número começa com 1, por exemplo, 1,25, ele vai estar nesse intervalo. Por quê? Porque ele começa com o 1. Se um número começa com 2, 2,354, por exemplo, você vai ter a ideia de que ele está aqui nesse intervalo. Por quê? Porque ele começa com o 2. Como a gente pode representar os números que a gente acabou de ver aqui na reta? Veja, nesta conta a gente encontrou o 0, desculpa, tem muita coisa aqui. Mas na primeira conta a gente encontrou o 0,4, ok? O 0,4 foi da primeiro resultado.
Do segundo resultado, 0,6, do terceiro 1,5 e do quarto 2,4. 0,6, 1,4, desculpem, 1,5 e 2,4. Pronto. Tirar isso aqui. Desculpe. Anotei aqui agora para facilitar. Aí você tem a noção, ó. 0,4 começa com o 0. Então está aqui. 0,6 começa com o 0 também. Então ele vai estar aqui também. Ok? Nesses espacinhos entre 0 e 1. 1,5 começa com o número 1, isso mesmo. Então, 1,5 fica entre 1 e 2. 2,4 começa com o 2. Então, ficaria aqui nesse intervalo entre 2 e 3. Ok? Depois a gente vai falar mais fielmente. Desculpa, deixa eu ajustar aqui. Depois a gente vai falar mais fielmente sobre onde exatamente eles ficam, mas só na parte de comparação. Por hora, é importante que a gente saiba fazer aquela divisão não exata lá e também em qual intervalo ele vai ficar da reta. Se é aqui, aqui, aqui. Também pode ser negativo, ok? Ou maior do que isso, tá, gente? Beleza? É isso, gente. A aula termina aqui. Já foram 23 minutos. Na próxima, em algum tempo, acredito que em uma hora e meia, eu estarei disponibilizando uma pequena lista de exercícios com o assunto do vídeo de hoje, tá? Vocês, então, se preparem aí, assistam o vídeo, tirem as dúvidas, tá bom? E assim que eu postar, eu divulgo no grupo, tá bem? Um abraço para todos vocês e até a próxima, tá?